Esses dias têm sido muito difíceis, né? Nós temos tido assim uma sequência de notícias muito dolorosas, de notícias muito intensas, muito fortes. E esses dias eu estava em oração por causa de, assim, é uma sequência de más notícias que não dá tempo nem da gente digerir a primeira má notícia e já vem uma outra má notícia, né? A gente não consegue nem assim assimilar uma e logo em seguida já vem outra. Nós estávamos na nossa célula quinta-feira e uma das participantes lá, ela é uma pessoa assim muito devotada à religião dela, é uma pessoa muito religiosa, e ela fez a seguinte colocação. Ela disse assim, que ela tem uma criança bem pequenininha e que ela estava esses dias numa reunião na escola, e a escola falando sobre a questão de rodízio, se ia suspender as aulas, se não ia e tal, e num determinado momento a diretora disse assim: eu queria pedir aos pais para que conversassem com os filhos, porque as crianças estão muito assustadas com tudo que elas estão ouvindo e vivenciando. Primeiro, essas notícias a respeito da falta de água na nossa cidade, as crianças nunca passaram por isso, então as crianças estão com dificuldade de assimilar essas notícias. Agora, essa questão dessa tragédia que está assolando Valadares, e essas notícias chegam até as crianças. E essa mãe, ela disse assim, eu não estou sabendo como transmitir isso ao meu filho, e eu confesso que eu estou profundamente assustada. E ela disse assim, eu estou me sentindo muito cansada, e eu estou me sentindo assim, muito sem esperança. A sensação que eu tenho é uma sensação assim, ela conversando comigo depois, ela disse assim, eu estou me sentindo desmotivada e sem ânimo. Eu estou olhando para o mundo, eu estou ouvindo tantas más notícias, que eu estou me sentindo sem ânimo para viver. E eu comecei a orar a Deus, e eu me lembrei de um profeta, que ele viveu uma situação muito parecida com a nossa. Muito parecida. Estava vivendo um tempo político, um tempo econômico, e até mesmo um tempo em que a natureza estava muito parecida com a nossa, que foi o profeta Abacuque. A economia deles estava o caos, a política de Israel estava completamente corrompida, também estava o caos. Era exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Você está assustado pensando que isso é dos dias atuais? Não é não. Isso eu estou falando de milhares de anos atrás. Ele estava vivendo a mesma situação que nós estamos vivendo hoje. As finanças do país estavam assoladas. E ainda por cima havia um inimigo, que era a Babilônia, que estava prestes a invadir o país. Eles estavam prestes a viver uma guerra. E num determinado momento, aquele homem, ele começa a orar a Deus, e ele diz assim, Senhor, a impressão que eu tenho é que os maus fazem tudo o que eles planejam, e parece que tudo dá certo para eles. A impressão que eu tenho é que tudo que as pessoas ruins planejam dá certo. A impressão que eu tenho é que tudo o que tem de errado prospera. Senhor, a impressão que eu tenho é que os olhos do Senhor estão fechados para a maldade, e que os ouvidos do Senhor parece que não estão ouvindo o nosso clamor. Ele começa a fazer um desabafo com Deus, ele começa a fazer uma oração, ele falou assim, parece que o Senhor não está ouvindo o nosso clamor. E aí, como sempre acontece com aquele que se aproxima de Deus, com aquele que ora buscando uma resposta de Deus, Deus começa a falar com Abacuque.
E aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 2, no versículo 4. Nós não vamos ler agora não, deixa a sua Bíblia aberta, porque eu quero fazer uma observação antes. Existe uma diferença muito grande entre um homem que conhece a Deus como fonte e um homem comum. Preste bastante atenção, homens que estão aqui nesse ambiente. Quando uma crise está instalada, seja numa cidade, num estado, num país, existe uma diferença muito grande entre você, chefe de uma família, que conhece a Deus, que vive com Deus, que não é apenas um homem que professa uma religião, mas você que tem uma experiência com Deus, e os outros homens. Eu vou te falar qual que é a diferença. O homem que conhece a Deus, quando uma crise está instalada, ele passa pela crise como qualquer outro homem. Mas quando ela vem, ele procura a Deus para buscar em Deus uma resposta. A pessoa que não conhece a Deus, ela toma algumas outras atitudes. Quer ver? Eu anotei algumas aqui que eu vejo em pessoas com as quais eu convivo. São pessoas que às vezes até professam uma religião, mas você vê na conduta delas, na história delas, no dia a dia delas, que elas não conhecem a Deus. Elas falam sobre Deus, elas pregam uma religião, mas elas não têm a menor intimidade com Deus. E podem ser inclusive pessoas que frequentam essa igreja aqui. Porque quando a adversidade vem, elas se recusam a falar sobre o assunto. Existem pessoas que não falam sobre crise. Como existem pessoas, essa semana eu tive com uma pessoa, essa semana que passou, que ela não fala a palavra câncer. Ela fala assim, aquela doença, aquela maldita enfermidade, aquela não sei o que, ela vai se referindo à palavra câncer de várias formas. Aí eu perguntei para ela assim, por que você não fala sobre esse assunto? Por que você não fala essa palavra? Ela acredita que se ela não falar a palavra câncer, ela nunca terá câncer. Existem pessoas que se recusam a falar sobre morte. Kleber e Magna são minhas testemunhas. Nós tivemos uma célula lá durante um tempo na casa deles, e uma vez me foi pedido para que nós estudássemos a respeito de luto, porque a célula deles tinham passado por uma determinada situação, me pediram para estudar sobre o luto. E para você falar sobre luto, você tem que falar sobre morte. Um casal saiu da célula e se recusou a voltar à célula enquanto o assunto tratado fosse morte. Por quê? Porque eles não falam sobre morte. Existem pessoas que acreditam que se não falar sobre determinado assunto, aquilo não acontece na vida deles. Deixa eu te falar, é assim que a vida funciona? Se você não fala sobre o assunto, aquilo não te acontece? Gente, quem dera que fosse assim. Você não fala sobre o assunto, aquilo não acontece. Ah, não falo sobre divórcio, então nunca vou divorciar. Não falo sobre morte, então eu não morro. Não falo sobre câncer, então eu não adoeço. É assim que a vida funciona. Não falo sobre crise, então a crise não vem. Existem pessoas também que elas, inclusive pastores. Teve um pastor que no meio da crise de Governador Valadares, no meio da crise, todos os valadarenses em crise, e ele postando no WhatsApp, convidando o povo para a festa da igreja dele.
Venham para a grande festa, vai ser maravilhoso, vai ser não sei o quê, foi maravilhoso, foi isso, foi aquilo. Como se não estivesse acontecendo nada em Governador Valadares. O Elan virou para mim e falou comigo assim: esse homem não é normal. Você já viu aquelas pessoas, quando o caos está instalado, a pessoa diz assim: eu vou fazer uma viagem, eu vou às compras, eu vou me divertir em algum lugar. É muito comum, principalmente a pessoa que tem algum recurso financeiro, quando uma crise se instala, ela viaja. Eu só retorno quando a crise passar. Algumas pessoas em Governador Valadares, sabe o que elas fizeram? Elas mandaram as suas famílias para fora da cidade. Algumas saíram de lá. Ou seja, que essa cidade se vire. Eu não vou estar aqui para ver. Eu não quero participar de nada disso. Isso não me interessa. Que quem ficar aqui resolva o problema. Eu não vou participar da solução dos problemas. Eu não vou enfrentar a crise. Então, quando a crise vem, eu fujo dela. E outros, por sua vez, quando vem uma crise instalada, eles se desesperam. Eles entram em pânico. Eles se descontrolam. Eles entram em depressão. E aí, além da crise, a gente tem que socorrer aquela pessoa. Aí, ao invés da gente ter um problema só, a gente tem dois. Então, quando a gente detecta uma situação assim, a gente vê a diferença entre aquele que serve realmente a Deus, aquele que não apenas professa uma religião, aquele que não vive apenas de citar versículos. Homens, eu inclusive estou falando para vocês, uma coisa é você assentar e falar com um filho assim: olha, meu filho, faça isso, não faça aquilo, papai está dizendo isso, olha, a Bíblia fala isso, fala aquilo outro. Você pode citar versículos para o seu filho uma vida inteira, mas o seu filho vai saber quem você é e qual é a realidade da sua conduta nos tempos de crise, em que ele vai observar o seu comportamento e vai verificar se a sua conduta diz respeito àquilo que você tanto pregou, tanto falou com ele. Ele vai observar e vai dizer: deixa eu ver se o meu pai se comporta de acordo com aquilo que ele sempre falou comigo para fazer. Abacuque, quando entrou em crise, ele foi a uma fonte, que ele sabia que era uma fonte segura. Certamente, Abacuque teve um pai que o ensinou a, no tempo de crise, buscar uma resposta em Deus. Abacuque não foi orar à toa. Certamente Abacuque via seu pai orar buscando a Deus. A tendência dos filhos é repetir aquilo que veem os pais fazendo. O que você vê os seus pais fazendo em tempo de crise? Como você foi criado? Quando havia dificuldades na sua casa, como as situações eram resolvidas? Essa semana, eu quero louvar muito a Deus e agradecer muito a Deus, porque eu vi o Henrique assentar com o Elan, e vi o Elan assim, em vários momentos, tendo conversas de homem para homem assim, ó. E o Henrique em vários momentos dizendo assim: pai, o que é isso que está acontecendo? Pai, me fala sobre isso. Pai, me fala sobre os fins dos tempos. Pai, me fala sobre essas tragédias. Pai, me fala sobre isso. Isso assim, e não era um momento de pregação, não. Era um momento de conversa entre pai e filho. E o Elan trazendo a palavra e semeando ali no coração do Henrique. Trazendo a palavra e semeando no coração do Henrique. Trazendo a palavra e semeando no coração do Henrique.
e eu lá da cozinha, e os dois nem percebendo que de lá da cozinha eu estava vendo, e orando e agradecendo a Deus, falando: meu Deus, eu tenho um sacerdote dentro da minha casa que apacenta o coração do meu filho. Como é que você está apacentando o coração dos seus filhos? Talvez você não tenha tido um pai que apacentou o seu coração. Talvez na sua casa as crises eram resolvidas na base do xingo, na base do quebra-pau, na base da briga, da violência física. Talvez as crises na sua casa eram resolvidas assim, das formas mais agressivas. Eu não sei como é que era na sua casa. Na minha casa era assim. Não se resolvia crise com a palavra de Deus. A palavra de Deus entrou na minha casa através da minha vida, na minha conversão. Eu fui vivenciar isso na minha vida adulta. Mas na minha infância, eu não tive pais que consolavam o meu coração no tempo da crise. E não faltou escassez e dificuldade para a gente passar, não. Mas agora, na minha vida adulta, eu estou vendo os meus filhos serem consolados pela palavra de Deus, através da vida do meu marido. E vejo o meu marido acalentando o coração, dando uma palavra às vezes de ânimo para minha filha, dando uma palavra a ela de incentivo. Às vezes vem os momentos de dificuldades, momentos de luta, ela e o Eliseu às vezes vêm até a gente para tomar algum conselho, e o Elan ali com a palavra de Deus, ele dá uma palavra para eles. Outra hora o Henrique passa por uma adversidade, chega até a gente, e o Elan alimenta ele sempre com uma palavra. Abacuque foi buscar na fonte, porque possivelmente ele teve pais também que o ensinaram a buscar nessa fonte. E aí quando ele começa a orar e a dizer assim: Senhor, o que está acontecendo? Porque a impressão que eu tenho é essa. Aí Deus dá a ele a seguinte resposta, capítulo 2, versículo 4. O Senhor diz para ele assim, Abacuque: a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Engraçado que na outra linguagem diz assim: mas o justo viverá por sua fé. Esse texto está aqui, é a primeira vez que ele é citado, mas ele também é citado em Romanos capítulo 1, versículo 17, em Gálatas capítulo 3, versículo 11, e em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Quando Deus fala com Abacuque que o justo viverá por sua fé, ele está dizendo o seguinte: olha, os tempos de adversidade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um tempo ruim, não. Esse tempo é um tempo excelente para Deus trabalhar comigo e com você. Um tempo para Deus apurar a nossa vida. Nós vimos Valadares, uma boa parte de Valadares, se colocar de joelhos e orar a Deus juntos. O Elan estava falando aqui durante a semana, na terça-feira, que existem lá igrejas evangélicas processando outras igrejas. Uma confusão generalizada, instalada no meio do povo de Deus. Se Deus não permitir coisas como essa, como é que você acha que Deus quebranta o coração dessas pessoas? Quantas coisas Deus precisa permitir na sua vida e na minha vida para quebrantar o nosso coração? Quantas vezes nós só fomos quebrantados porque Deus permitiu alguns sofrimentos virem até nós?
Porque no tempo em que estava tudo bem, nós achamos que a gente podia andar sozinho. Eu estava lá embaixo, orando, e eu comecei a ouvir o clipe de uma música, e no meio daquela música, Deus falou comigo assim, falou para os homens que estavam aqui. Tem homens lá em cima, que eles estão num ponto em que eles estão achando que eles já têm tanta autonomia, que eles já resolveram soltar a mão. Sabe quando a criança chega na fase assim dos 6, 7 anos? Quando eles são menorzinhos, a gente vai levar eles para a escola, eles não desgrudam da gente, eles só querem andar de mãozinha dada, e eles têm uma beijação, mãe vai saber do que eu estou falando, eles beijam a gente, eles carinham, eles querem ficar toda hora pegando na gente, e abraça, e carinha, e tal. Quando eles vão chegando na fase assim dos 6 anos, 7 anos, eles começam a achar, eles começam assim a pensar que eles são assim muito independentes, sabe? E aí, sabe o que eles fazem com a gente quando a gente está levando eles para a escola? Eles começam a falar com a gente assim: mãe, quando a gente estiver chegando assim na porta, você pode deixar que eu termine de chegar sozinho, tá? Começa a dispensar a gente. Precisa ver o que eles fazem com a gente, o maior descaso. A gente que carregou 9 meses nessas barrigas aqui, ó, que depois só uma plástica para consertar isso aqui. Esses meninos, precisa ver o que faz com a gente. Se vai levar de carro, eles pedem para deixar na esquina, porque fica com vergonha da gente. E se a gente quiser dar beijo neles na porta da escola? Sabe o que eles estão falando? Não é para beijar não, porque está pagando mico. Não pode mais beijar eles na porta da escola. Eles ficam com um senso de autonomia. Ou seja, eu agora, mãe, eu tenho vida própria. Eu não quero mais caminhar com você. Eu quero caminhar sozinho. Aí na hora que eu estava lá embaixo, ouvindo aquela música, Deus falou comigo assim: tem homens lá em cima, no templo, sentadinhos, que dentro do coração deles, eles resolveram caminhar sozinhos. Eles já soltaram a minha mão há muito tempo. Eles não me buscam. Eles não me consultam. Eles não clamam a mim. Existem alguns sofrimentos pelos quais eles estão passando, que eles estão atribuindo a mim, mas eu não sou responsável por esses sofrimentos. Eu preciso que você aqui nessa noite entenda uma coisa. Eu preciso te explicar como Deus trata com o sofrimento para que você entenda. Quando Deus criou o ser humano, Ele nos deu uma bênção muito grande. Deus criou você e Deus viu em você alguém tão especial, alguém tão digno de confiança, que a primeira coisa que Ele fez foi colocar em você uma parte dEle. Ele não fez isso com mais nada na criação além de você. Ele pega uma porção dele mesmo e coloca em você. Ele assopra no ser humano o fôlego de vida. A Bíblia diz que Ele nos cria com as suas próprias mãos.
para nós, seres humanos, Ele faz algo além. Ele nos abençoa, dividindo conosco algo que era somente dele. Quando Ele nos cria, Ele vê em nós tanto potencial, Ele vê em nós um valor tão grande, que Ele nos abençoa, dividindo conosco algo que era somente dele. A Bíblia diz que Deus era soberano sobre todas as coisas, e toda a autoridade e todo o domínio sobre tudo que existia no céu, na terra e embaixo da terra estava sob o domínio de Deus. Mas quando Deus cria o ser humano, Ele toma esse ser humano e em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e no versículo 27, a Bíblia diz que Deus abençoa o homem e diz a ele: você vai dominar sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre a terra. Você terá domínio sobre a terra. E eu vou dar a você também o livre-arbítrio. Eu vou dar a você a capacidade de fazer as suas escolhas. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, Jesus chega ao ponto de dizer assim: eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. Isso quer dizer, se você não abrir, eu não posso entrar. Deus deu a você uma capacidade tão grande, e respeita essa capacidade que Ele te deu de decisão, que nem Jesus pode violar essa autoridade que Deus colocou sobre você. Porém, como toda... Olha, gente, que homem bondoso. Obrigada. Como tudo aquilo que Deus nos dá, esse direito, ele vem acompanhado de responsabilidades. Então Deus nos deu o direito de fazermos as nossas escolhas. Juntamente com esse direito de fazer essas escolhas, nós também temos a responsabilidade de colher os resultados. Você toma as decisões, mas a partir do momento em que você toma as decisões, você é responsável pelos resultados das suas decisões, certo? Pois bem, o que tem acontecido na vida de muitos de nós, muitos sofrimentos que estão instalados na vida de muitos de nós aqui, é fruto de escolhas que foram feitas. Sabe aquelas escolhas que nós fazemos quando nós estamos caminhando sozinhos? Quando nós tomamos então a decisão e dizemos assim: papai, eu não quero mais andar de mãos dadas com o Senhor. Eu decidi que eu posso caminhar sozinho. Você vai me deixar na esquina e eu vou continuar o meu caminho. E aí a gente vai andando sozinho e vai tomando as decisões. Mas à medida em que a gente tropeça e cai e rala o joelho, você me deixou cair. Aí daí a pouco toma um outro tombo, corta a boca. Aí a gente olha para trás
e aponta o dedo para Deus e diz assim: a culpa é sua. A quantidade de homens que estão feridos aqui é muito grande. E a quantidade de homens que estão apontando para Deus e dizendo assim: a culpa é sua, Pai. E quando eu estava lá embaixo, Deus falou comigo assim: se eu pudesse pelo menos me aproximar, eu sararia todos eles. Mas o Senhor disse assim: se você me buscar, se você me chamar, se você me invocar, invoca-me e eu te ouvirei. Clama a mim e eu te responderei. Chama por mim e eu irei ao teu encontro. Mas alguns estão apontando e estão dizendo assim: eu não vou mais te chamar, porque você me deixou cair. Aí está essa guerra travada. Alguns estão sofrendo, dizendo que a culpa é de Deus, e dizendo: eu não vou mais te chamar, porque você me deixou cair. E Deus não consegue se aproximar, porque você não clama por Ele. Eu tinha feito tantas anotações aqui, tantas coisas que eu queria te falar. Mas quando eu estava lá embaixo, o Senhor falou comigo assim: Simone, você é muito metódica. Eu quero fazer uma cura no meio das pessoas. Eu pedi o Tiago, tem um clipe que tem uma mulher que está cantando uma música que é assim uma mensagem que Deus queria que você ouvisse nessa noite. E Ele vai passar essa música, você vai ouvir. E eu queria que você prestasse, você pode fechar seus olhos, pode fazer o que você quiser, porque tem a música, mas tem uma ministração que ela vai fazer mais ao final do clipe, que é uma mensagem de Deus para nós. E depois nós vamos orar juntos, porque Deus tem um mover para fazer aqui no nosso meio nessa noite. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso,
de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Eu me apoio em ti. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu lugar. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu lugar seguro, meu escudo. Em teus braços, meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Apenas aproveite a presença do seu Pai. Não há lugar mais seguro. Não há lugar mais seguro que esse. Nesse lugar de afeição. Nesse lugar de aceitação inteira. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é do meu Abba. É do meu Abba. Ele está te esperando dizer Abba, chamá-lo de Pai. Há quanto tempo você não me chama de Pai? Há quanto
quanto tempo você não confia em meu amor? Há quanto tempo eu não ouço a tua voz me chamar dizendo: Abba, Abba. Paizinho, eu sou teu. Paizinho, eu confio. Paizinho, eu vou obedecer, porque o teu amor é um lugar mais seguro. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o do Abba. Eu disse que nós oraríamos uns pelos outros, mas vamos terminar juntos, Senhor, orando assim: Senhor Deus, a Tua palavra foi ministrada nessa noite, e eu a recebi no meu coração, e o descanso está em obedecê-la. Eu te peço, perdoa-me toda a desobediência. Diga de novo: perdoa-me toda a desobediência à Tua palavra, e me faça andar nela, e eu tenho certeza que não faltará descanso para a minha alma, nem agora e nem na eternidade. Você vai erguer a sua mão agora ao céu e vai dizer: Senhor, eu confio nas Tuas promessas. Eu confio na Tua soberania. Eu confio na Tua provisão. Eu confio que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Eu confio que, estando em Ti, nada, absolutamente nada, me roubará a esperança, e me ajuda a levar essa esperança às outras pessoas, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso de louvor ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.